Passemos para a África rapidamente. Eu parei, esse era o único lugar que eu sabia que estava indo para Durban, que era de onde ela era. Prometi a Deus que iria. Quando fui a Durban, o irmão Bosworth e eu estávamos conversando no caminho para lá, mas a verdade é a verdade. Eu cheguei e estávamos tendo uma reunião maravilhosa. E Deus havia feito tantas obras maravilhosas que, digo a vocês, era o suficiente para alarmar quem quer que fosse. Até mesmo 2 ministros da reforma holandesa, irmão Jackson, estão familiarizados com o que vou dizer. 2 ministros da reforma holandesa estavam discutindo. Eu tenho a camisa, eles a enviaram para mim, irmão. Ela ainda não chegou e nem as peles de zebra ou qualquer coisa chegou. Mas eles enviaram essa camisa. Esse holandês reformado foi até lá e contou ao outro, disse: "Este é o dia de nossa visitação e você deveria ouvir." O outro holandês reformado opôs: "Ele não passa de um espiritualista." O outro perguntou: "Você já viu um espiritualista curar os doentes?" "Não." Ele afirmou: "Vou sair e orar por sua alma." Um disse ao outro. Este voltou para o quintal, ajoelhou-se, colocou-se debaixo de um pessegueiro e começou a orar. "Deus, tenha misericórdia da alma de meu amigo." E quando o fez, contou que desceu diante dele o anjo do Senhor em um redemoinho. E ali ele se moveu para trás, e um anjo veio e colocou a mão em seu ombro e lhe disse para voltar ao seu amigo. E quando ele voltou, contou o que havia acontecido. E no dia seguinte veio à tona. Esse ministro se virou e olhou, e ali na camisa do homem estava a marca queimada da mão do anjo colocada em sua camisa. Aleluia! Manchetes eram vistas no maior jornal da África do Sul. Não é isso, irmão? Ali o irmão, a irmã o conheciam, ali de pé, ali está. Logo será enviado para mim para ser traduzido para o inglês. Ali os olhos dos ministros assim. E eles me levaram até lá e pegaram minha mão esquerda e a colocaram sobre a mão esquerda, cobrindo-a perfeitamente. Bem, o homem estava de pé ali, o homem e a camisa, e o ministro olhando para ele. E um segundo depois, não um segundo, eu diria 3 minutos depois, lá ele disse: "Algo o tocou como fogo em suas costas." E lá estava o anjo de Deus, o qual ele disse que estava em um redemoinho, exatamente como tem sido exposto, testemunhando. Ele estava dizendo ao homem a verdade. Sinais e maravilhas de tudo. Por fim, ele me disse: "Você está indo até a cidade do Cabo e por ali fazendo um itinerário." Respondi: "Por mim tudo bem, irmão Baxter. Estamos desfrutando de um maravilhoso tempo aqui, milhares e milhares e milhares estão vindo." Eu indaguei: "Por que não ficar aqui?" E perguntei: "Onde fica Durban?" Eu achava que Durban ficava na Rodésia. Minha esposa estava me escrevendo: Durban, Rodésia do Sul. E isso é como escrever Hammond, Canadá, vem? É outro país. Então eu perguntei: "Onde devemos?" Eu disse. O irmão Baxter afirmou: "Bem, eles têm um itinerário definido para você ir até lá." Respondi: "Tudo bem para mim, não importa." Ouçam atentamente agora. Vou encerrar em um instante. Então, naquela noite, eu me lembro quando fui orar. O anjo do Senhor se aproximou e disse: "Não vá lá." Repetiu: "Não vá." E continuou: "Fique aqui em Joanesburgo por mais 2 semanas. Depois vá para sua casa para descansar e caçar, lugar que o homem já tinha arrumado." Então ele disse: "Vá para Durban e fique 1 mês." Respondi: "Sim, senhor." Ele revelou: "Amanhã eles vão levá-lo a um médico, mas
não o declare são, porque ele não vai ficar bem. E afirmou: não faça isso. E contou: amanhã seu administrador vai lhe mostrar um pássaro peculiar voando. E prosseguiu: e então você vai encontrar uma vendedora nativa de colares na beira da estrada, sentada com um estofado no lado da cabeça. Foi assim que aconteceu no dia seguinte, palavra por palavra. Eu disse: irmão Baxter, não vou lá. Bem, o comitê nacional deles disse: você tem que ir. Respondi: oh, não, eu não vou. Não. Afirmei: eu somente faço o que Deus me diz para fazer. E prossegui: eu não vou, a não ser onde ele me diz para ir. Oh, ele indagou: você acha que o Senhor fala com alguma outra pessoa além de você? Um dos homens do comitê questionou. Agora, então, meus amigos, meus irmãos, não estou descartando os pregadores. Vocês são homens piedosos. Vocês estão fazendo muito por essas reuniões e coisas assim. Há pregadores piedosos, mas se alguma vez quiserem se meter em problemas, é só se misturarem com um grupo de pregadores. Isso mesmo. É por isso que mantenho distância deles. Correto. Agora, isso é certo. Eles disseram: o Senhor fala conosco, assim como fala com você. Respondi: Coré teve esse mesmo pensamento um dia. É isso. Eu disse: eu sei. Ele argumentou: bem, o Senhor nos disse para fazer este itinerário. Respondi: talvez ele tenha dito, mas ele me disse para não o aceitar. Agora, você pode decidir por si mesmo. Eu não vou. E voltei para dentro. E ali os carros já tinham chegado. O irmão Baxter disse: irmão Branham, você vai ter que ter algum tipo de atitude. Eu respondi: bem, eu não vou. E ele falou: bem, eu iria pelo menos nesta, então podemos ver isso mais tarde. Disse: eles já estão aqui fora esperando. E eu afirmei: irmão Baxter, lembre-se, em nome do Senhor eu falo, não é a vontade de Deus. Ele disse: bem, irmão Branham, está tudo bem agora. Eu enfatizei: eu não me importo com o que eles dizem lá. Deus me disse para não fazer isso. E fui para lá. Comecei a falar com o Sr. Sherman, o presidente. Eu falei: Sr. Sherman, veja bem, Deus está me dizendo para não fazer isso. Você está deliberadamente assumindo o controle e fazendo coisas que não deveria fazer. Lembre-se. Ele afirmou: irmão Branham, eu sou apenas um dos membros do comitê. O comitê diz que temos que fazer isso. Prometemos ao irmão fulano de tal que o levaríamos lá. Prometemos ao irmão. Aí está. Sim, não importa o que você prometeu ao irmão fulano. Deus me disse para não fazer. E salientei: eu não vou. Então ele continuou. Foi um pouco mais longe, umas 60 milhas fora da cidade, cerca de 96 quilômetros, indo para a pequena Clarksdorf. Esse é o nome do pequeno lugar, Clarksdorf. Descendo por ali, nós estávamos indo. Eu disse: pare, irmão Scheumann, pare, deixe que os demais nos alcancem. E então todos se aproximaram e nos alcançaram. O irmão Scheumann foi ali atrás e frisou: vocês têm que ir falar com ele, ele ainda está decidido que não vai fazê-lo. O irmão Baxter chegou ali e disse: irmão Branham, o irmão Baxter está me ouvindo agora. Disse: irmão Branham, creio que eles já têm esse comitê formado. Você deveria ir. Respondi: irmão Baxter, ouça-me. Agora isso demonstra. Vou lhes mostrar a lição disso. Não importa se ele é meu administrador. Ele é um bom homem, um homem religioso, muito fino, um homem cristão, cheio do Espírito Santo. Mas Deus é o meu guia. E Deus estava tentando me fazer entender isso. Ele disse: irmão Branham, como ele já expôs, aqui está o que você está dizendo. Você está dizendo que vai caçar na fazenda de Jackson assim.
Repliquei: eu não mencionei caçar. Ele afirmou: aqueles irmãos acham que milhões de pessoas estão aqui sofrendo e você vai caçar. Respondi: se eu nunca mais vir uma arma ou nunca mais disparar outra arma, isso não importa para mim. Deus assim o disse. Ele viu aquela pausa ali. Ele me manteve por muito tempo. Seria como cerca de 3 anos e eu teria que descansar por 8 meses. Eu não poderia ficar muito tempo. Enfatizei: Deus assim o disse e eu devo obedecer. Então eles discutiram e discutiram ali. Fui até lá e peguei um pouco daquela planta, acho que era alfarroba selvagem, não era? O que é isso? Parece uma alfarroba, eu acho. Arranquei alguns galhos das árvores e voltei para lá onde aqueles ministros estavam. E joguei-os nos pés deles assim e disse: assim diz o Senhor, se formos até lá, mesmo que seja até Klerksdorf, vocês sofrerão as consequências. Vocês me trouxeram até aqui. Eu não tenho dinheiro sequer para pagar a passagem de volta. Vocês me trouxeram até aqui e eu não posso voltar porque eu não podia voltar. Ele me disse para ir para Joanesburgo. Vocês me deixaram atado aqui. Eu adverti: vocês verão, como Paulo disse um dia, que deveriam ter me ouvido. Vem? Eu disse: lá Deus está abençoando. Lá até a associação médica me chamou na manhã seguinte, queria me levar para tomar o café da manhã. Disseram: irmão Branda, você fez mais pelas pessoas aqui na África do Sul do que metade dos missionários que vieram para cá em 50 anos. A associação médica, eles liberaram os hospitais e vieram em macas e tudo mais. Sim, Senhor, disseram, cremos na cura divina da maneira como o Senhor a prega. Respondi: Senhor, não sou um fanático, sempre falo a verdade. Ele declarou: gostamos de sua maneira de fazer isso. Cremos que é o certo. E continuou: somos homens cristãos e cremos e lhe damos a mão direita de companheirismo. E assim foi. Vocês veem as fotos nos livros em que as ambulâncias, as enfermeiras estavam alinhadas por toda parte. Qualquer um que quisesse poderia ir à reunião. Muito bem. Depois segui em frente e começamos a descer. Quando chegamos a Klerksdorf naquela noite, oh meu Deus, era um descrédito para o lugar. Havia pessoas enfileiradas nas colinas e tudo mais, sem espaço suficiente para atendê-las na cidade, sem lugar para comer, sem lugar para ficar, e eu fiquei na casa de um ministro. E justamente na hora em que eles estavam prontos para me levar para a reunião, sabem o que aconteceu? Uma tempestade tropical atingiu aquela região. Estou lhes dizendo, e de cerca de 7h30 até 10h30 era um rugido constante e clarões e relâmpagos. Vocês nunca viram nenhuma tempestade por aqui. Deveriam alguma vez ver uma tempestade na África. Oh, que coisa! Quase afogou todo mundo. Voltamos para o prédio onde estávamos e eu fiquei na casa. Depois que eles se despediram, o irmão Bosworth foi até lá e reuniu algumas pessoas em um pequeno edifício qualquer. Ele estava orando para algumas pessoas. Ele estava orando para que elas voltassem. E eu entrei e perguntei: vocês acreditam em mim? Bem, foi só uma tempestade, isso pode acontecer. Eu disse: tudo bem, que continue assim. E na noite seguinte, eles quase morreram de frio. Uma nevasca passou por ali. Eles voltaram e eu indaguei: agora vocês acreditam em mim? Amanhã à noite teremos um terremoto, vem? Eu disse: estamos fora da vontade do Senhor. E adverti: é melhor vocês... Eles começaram a discutir. Bem, nós prometemos ao irmão fulano de tal. E agora, aqui, para não desacreditar, F. Bosworth sentado aqui é um dos meus melhores amigos e um irmão mais próximo de mim do que qualquer outro no mundo. Esse ancião se tornou parte do meu coração.
assim como eu. É como se fosse meu pai. Mas é que Deus estava tentando me fazer saber que não se pode colocar nesse tipo de espírito ou dom, ou esse tipo de dom tem que seguir a Deus. O irmão Bosworth veio até mim. Ele é uma testemunha ali. Ele falou: Irmão Branham, acho que você está errado. E acrescentou: Eu creio que se você for por ali, para a cidade do Cabo, você verá o muito mais abundantemente, o melhor que você já viu em toda a sua vida. E ali está o irmão Bosworth como testemunha. Eu afirmei: Irmão Bosworth, desde que estou com você, você viu essas visões e viu como elas se cumprem. Eu lhe digo agora no nome do Senhor que não é a vontade de Deus que façamos isso. Devemos ir a Durban, não à cidade do Cabo. E você quer me dizer? Bem, disse ele, algo como: eu me pergunto se não teria sido uma visão falsa, uma... Respondi: bem, irmão Bosworth. Ali estava quase o meu segundo pai, o homem que eu amava, íntimo meu. Eu olhei e disse: ó, Deus, tenha misericórdia. A 15.000 milhas de distância de casa, 24.000 quilômetros, e ali meu administrador e o irmão Baxter e o irmão Bosworth e todos. Eu disse: Deus, o que posso fazer? Voltei ali e disse: irmãos, estou atado, mas não em Deus. Eu lhes digo em nome do Senhor, não vou seguir esse caminho. Eles disseram: é isso. Bem, alguém pensou: poderia ser então a vontade permissiva de Deus? Bem, quando algo foi mencionado sobre a permissiva, bem, eu afirmei: Deus pode permitir, mas não é a vontade dele. Bem, quando a vontade permissiva, você sabe o que aconteceu, irmão Bosworth? Todos. Bem, vá e pergunte a ele. Vá lá e veja. E eu entrei, e meu pobre garotinho sentado aqui atrás de mim. Nós estávamos dormindo no mesmo quarto. O pequeno Billy entrou, colocou o braço em volta de mim e disse: Papai, não dê ouvidos a esses pregadores. Ouça o que Deus está lhe dizendo, papai. E eu disse: ore comigo, Billy. Nós nos ajoelhamos. É claro que ele ficou cansado, não sabia muito sobre o assunto, então foi para a cama. Eu fiquei ali. Lá pelas 3 horas da manhã eu me levantei. Senti que era como um homem que estava de pé ali. Ele se moveu para esse lado. Eu disse: Meu senhor, e interroguei: o que esses homens estão me dizendo aqui? Ele ordenou: vá com eles. Vá, porém, advertiu: você pagará por isso. Afirmou: você está preso numa armadilha, mas você pagará por isso. Vá com eles. E eu lhe darei permissão para ir, mas lembre-se, você pagará por isso. E prosseguiu: para isso, vá, acorde seu filho. Ele honrou Billy. Ele disse: vá, acorde seu filho, porque Billy tinha a verdade. E ele disse: vá, acorde seu filho e diga-lhe de manhã que vai ser um dia bonito. A tempestade e tudo mais vão passar, e pela manhã será um lindo dia, e eles vão querer que você vá orar pelos enfermos na escola dominical. Eu vou abençoar o culto. E ele disse ainda: e Billy virá te buscar, e um jovem em um pequeno carro preto, e ele vai pegar outro menino na estrada. No caminho de volta haverá um nativo, um homem de cor, como o chamamos aqui, parado junto a um eucalipto, perto de uma ponte, preparando-se para atacar outra pessoa. Ele está usando um terno branco de safari, preparando-se para atacar outro com um pedaço de pau. Diga isso ao seu filho, e diga isso àqueles homens, para que saibam que assim diz o Senhor. Eu acordei o Billy e disse: Billy, rapaz, Deus o honrou, filho, e aqui está o que vai acontecer. E lhe contei. Fui até o irmão Bosworth. É isso mesmo, irmão Bosworth. Se estiver certo, levante a mão para que as pessoas possam ver. Entrei onde estava o irmão Bosworth e disse: Irmão Bosworth, irmão Baxter, todos os demais,
irmão Stanisław, todos vocês aqui. Assim diz o Senhor. Deus me disse para ir com vocês, mas é a vontade permissiva dele, e isso nunca será bem sucedido. Deus quer que eu volte a Joanesburgo, depois vá para a casa do irmão Jackson e depois para Durban por um mês. Mal sabíamos nós na época que havia segregação em todo aquele lugar e não soubemos até chegarmos a Durban. Eles não tinham segregação em Durban, o único lugar na África do Sul onde não havia segregação, onde os nativos podiam entrar. Então, foi por isso que fomos lá. E então, quando chegamos, partimos na manhã seguinte. Era uma bela manhã. Levantamos, eles foram lá e, com certeza, mandaram me buscar para a escola dominical. Eu já estava me preparando, não comi e estava esperando pelo Espírito do Senhor. Quando Billy entrou, ele disse: Papai? E eu olhei para fora. Perguntei: Onde você pegou esse menino? Ele respondeu: Exatamente como o Senhor disse, na esquina. Saímos e entramos no carro, com Billy sentado na frente. Ninguém falava comigo enquanto íamos, sob a unção, ninguém falava. E então, enquanto seguíamos, Billy ficou esfregando a mão dele nas costas da minha mão. Ali, ele estava dando tapinhas na minha mão. Ele disse: Papai, olha ali. E lá estava parado, com um terno branco de safari, um nativo, perto de um eucalipto, ao lado de uma ponte, preparando-se para golpear outra pessoa com um pedaço de pau. Eu interroguei: Você se lembra do que eu lhe disse hoje de manhã? O rapazinho chorou. Eu afirmei: Aí está, Billy. Esse é o caminho a seguir, mas nós pagaremos por isso.